Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar na palavra santa do Senhor e Salvador Jesus, no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 3, que vai dizer assim: Israel amava mais José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Meus amados, o que a palavra do Senhor ela vem falar para os nossos corações nesse dia de hoje a respeito desse jovem chamado José. A história de José é peculiar, é uma história que ficou marcado e até hoje nós pregamos ela em nossas tribunas ou em nossos púlpitos, como queiram interpretar. Algumas igrejas chamam de tribuna, outras igrejas chamam de púlpito. Mas o importante é que nós pregamos essa palavra. E o texto a que nós acabamos de ler se refere a um garoto que com apenas 17 anos de idade já obedecia às ordenanças do seu pai, enquanto os seus irmãos desobedeciam. A Bíblia vai contar a história de José. Os historiadores declaram que José era o xodó do seu pai, assim como a Bíblia também nos diz, e que José era um supervisor dos seus irmãos. Além de ser xodó de seu pai, ele era supervisor dos seus irmãos, ou seja, eles saíam para o campo e quando voltava, José contava todo o acontecimento do dia ao seu pai. Tendo em vista tudo isso, os seus irmãos foram ficando irritados com aquilo, porque os filhos de Jacó muitas das vezes desobedeciam às ordens de seu pai e iriam para lugares aonde Jacó não havia ordenado para que eles fossem. José se incumbia de trazer toda a informação correta ao seu pai, e isso foi fazendo com que o seu pai pegasse uma confiança enorme. Além do mais, ele também era filho da mulher amada de Jacó. Meus irmãos, e que a Bíblia vai nos dizer? Em uma certa reunião, estando todos eles reunidos em um só lugar, a Bíblia vai narrar o texto que nós lemos, que Jacó pega uma túnica de várias cores e dá para José. Os seus irmãos, vendo isso, começaram a odiar mais a José, porque eles perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos eles. Isso era fato, porque os filhos de Jacó não faziam aquilo que era agradável ao Senhor. José seguia a risco e seguia ao pé da letra. Meus irmãos, a Bíblia diz que naquele dia José aproveitou o ensejo para contar-lhe aquilo que havia sonhado. E o primeiro conto de José, eles estavam no campo. E ao estarem no campo, a Bíblia vai nos dizer essa história que José deitou-se um pouco e teve um sonho. E esse sonho era que os 11 molhos dos seus irmãos, molhos de trigo, vinham e se ajoelhavam, ou seja, se dobravam ou se deitavam perante o molho de trigo de José. E as interpretações vieram pelos seus próprios irmãos. As interpretações foram faladas depois que José conta ainda mais um sonho que ele teve. E o segundo sonho que José teve, especificamente 11 estrelas, o sol e a lua, que seria simbolicamente o pai, a mãe e os irmãos de José. Isso despertou no coração dos irmãos de José uma fúria muito grande, porque eles tiveram as suas próprias conclusões que José governaria sobre todos eles e começaram a arquitetar o mal para que fossem acabar com a vida de José. E a Bíblia vai nos dizer que tentaram de tudo que foi forma acabar com os sonhos e acabar com os projetos que Deus tinha na vida de José. Quando Deus tem projeto na vida do homem e da mulher, aconteça o que acontecer, o Senhor com toda certeza vai cumprir a sua promessa. A Bíblia narra a história e ela nos conta que a história de José foi uma história de aprendizado. Aprendizado porque ele foi lançado primeiro no poço, lá em Dotã. Depois que ele foi lançado no poço, foi retirado do poço,
foi vendido para os ismaelitas. Após ser vendido para os ismaelitas, foi parar na casa de Potifar, aonde teve ali por diversas vezes a oportunidade de fazer aquilo que era errado, mas continuou fazendo aquilo que era certo. Por quê? Porque o certo agrada aos olhos do Senhor. Então entenda, as oportunidades para nós fazermos errado vai vir, a oportunidade para você fazer aquilo que é errado virá. Cabe a você ter a escolha certa para que não se prejudique no teu futuro e não neutralize aquilo que Deus tem para te entregar, ou não tarde aquilo que Deus tem para você. As tuas decisões, elas vão determinar aquilo que provavelmente você receberá lá na frente. Uma coisa eu costumo dizer nas pregações: você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro tomando uma atitude certa no teu presente. Se a tua atitude for a atitude correta, com toda certeza, lá no teu futuro será um futuro brilhante em nome do Senhor e Salvador Jesus. Quando nós olhamos essa história, vendo que José, estando na casa de Potifar, teve várias oportunidades de fazer aquilo que era errado e acabou fazendo aquilo que era certo, isso agradou aos olhos do Senhor. E quando nós agradamos aos olhos do Senhor, pode desabar o mundo, mas nós continuamos intactos porque a mão do Senhor está sobre nós. Amados irmãos, neste dia de hoje, nesta palavra do dia a qual nós pregamos nas mídias sociais, tenho a convicção de que muitas pessoas recebem essa palavra e Deus tem falado grandemente com diversos. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ao José rejeitar os pratos do inimigo, os pratos de Satanás, ao José deixar de lado as coisas que desagradavam a Deus, ele pagou um alto preço. E o alto preço que José pagou foi parar na prisão. Só que a prisão, ela foi temporária. A prisão não demorou muito, porém ele teve que passar por lá. E o carcereiro, vendo que José tinha suas qualidades, colocou para supervisionar os presos daquele lugar. O carcereiro, observando que José tinha suas qualidades, além de sua honestidade, o colocou para observar os presos daquele lugar. Ou seja, agora, depois do carcereiro, só José. Deus estava prestes a mudar aquela história. Deus está prestes a mudar a tua realidade. E com toda certeza, esse Deus a qual nós servimos tem o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que na prisão, José agora era encarregado de tomar de conta de todos aqueles que estavam ali por crimes cometidos. José era inocente de todas as acusações, mas aquilo era um aprendizado para ele se preparar para herdar aquilo que Deus tinha para colocar em suas mãos. Um pouco mais para frente, a Bíblia vai nos dizer que José interpreta 2 sonhos. Um desses sonhos era do padeiro, o outro desses sonhos era do copeiro, que até então esses sonhos se cumpriram. E a petição de José para aquele que foi livre foi essa: lembra-te de mim quando tu estiver diante do teu Senhor. Deus naquele momento estava trabalhando para tirar José daquela situação a qual ele estava vivendo. Eu quero dizer para você, neste momento, Deus está trabalhando para tirar você dessa situação a qual você está vivendo. Preste muita atenção na palavra do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Faraó teve um sonho. Ele mesmo pediu a todos os seus adivinhos, pediu a todos os seus profetas que interpretasse aquele sonho. Ninguém conseguiu interpretar. Já era Deus trabalhando em prol da vida de José. Quando de repente, já era Deus trabalhando em prol da vida de José. Quando de repente alguém que esteve na prisão se lembrou de todos os feitos que havia acontecido com ele e as interpretações de José, e chamou o seu senhor e falou aquilo que lhe havia acontecido. O faraó, de imediato, querendo saber a interpretação do sonho que o mesmo havia sonhado, ordenou para que tirasse José da prisão e trouxesse até a sua presença. Quando José se apresentou, tirou a sua barba,
tomou um banho, colocou roupas finas para se apresentar perante o rei. É aí que a Bíblia vai dizer que Faraó determinou, sem falar nada para José, que ele revelasse aquilo que ele tinha sonhado. Preste muita atenção. Com toda certeza, Deus irá te usar para desvendar oculto, profundo e escondido no nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa que tem chamado, Deus tem uma obra e com toda certeza esta obra ela vai se concretizar. Não existe diabo, não existe demônio, não existe amigo, não existe irmão que possa parar os projetos de Deus na tua vida e a obra de Deus na tua vida. O único que pode parar a obra de Deus na tua vida é você mesmo. É você mesma. Ninguém pode parar o que Deus tem para ti. O único que pode parar, a única que pode parar os planos de Deus para a tua vida, e é você mesmo que pode parar. Então Faraó ordenou que trouxesse José à sua presença. E quando trouxeram José à sua presença, logo José interpretou o sonho que Faraó havia sonhado, sem que Faraó lhes contasse aquilo que havia acontecido. O dom do oculto, do escondido, ainda está com o nosso Deus. O dom das revelações ainda está com o nosso Senhor. Os dons das profecias, o Senhor ainda distribui a quem Ele quer nessa terra. E se eu e você se colocarmos na posição, dermos lugar, adorarmos a Ele em espírito e em verdade, com toda certeza, todos esses dons farão parte das nossas vidas. E com toda certeza, o oculto e o profundo, aquilo que é mais escondido, será revelado, como diz a palavra. Naquele dia não haverá nada em oculto a qual não seja revelado. Então entendamos a palavra do Senhor, que quando José, sem saber do que Faraó havia sonhado, teve a revelação de Deus, já foi direto ao ponto e disse: olha, o sonho que tu sonhou era com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O sonho que tu sonhou era com 7 espigas gordas e com 7 espigas magras. E a interpretação desse sonho eu vou te dar agora. José estava dizendo naquele momento para Faraó que o Deus dele revelou o significado daquele sonho, que aquelas 7 vacas gordas e aquelas 7 espigas gordas seriam 7 anos de fartura que iria haver sobre todo o Egito. Quando acabou de falar isso, ele disse: tem um problema, as 7 vacas magras são 7 anos de escassez, 7 anos de fome que vai vir sobre a terra, e o Egito será o grande centro a qual abastecerá todas as outras cidades, todos os outros povos, todas as nações virão comprar pão aqui no Egito. José disse para Faraó: é necessário que haja um armazenamento de tudo aquilo que você colher durante esse tempo. Ao José revelar esse sonho a Faraó e dizer para ele que armazenasse de toda a colheita para que quando a seca viesse o Egito pudesse abastecer toda a cidade, todos os povos, aí a Bíblia nos diz que a profecia e a revelação que José teve lá no passado passou a se cumprir, porque Faraó chamou os seus e disse: olha, não há homem com tamanha sabedoria no meio de vocês, eu preciso de alguém para me auxiliar, e eu não vejo ninguém melhor do que este moço por nome de José. Automaticamente já colocou um anel no seu dedo e lhe chamou de Zafinat Parneá. Então, meu amado, toda a profecia que outrora José havia falado, toda a revelação que outrora José havia falado para os seus irmãos, ela se cumpriu. Não importa quanto tempo essa profecia que passaram para você, que Deus irá mudar a tua história, tenha sido transmitida. O importante é que todas elas Deus cumpriu na vida do seu povo e com toda certeza também cumprirá na sua vida. Esse tempo todo, desde a revelação que José passou para os seus irmãos até o cumprimento da profecia, ele tinha 17 anos, mas ao passar de 13 anos, ele chegou aonde Deus queria colocá-lo. Isso eu quero dizer para você. A promessa ela pode até demorar, mas é porque Deus está te preparando para quando chegar no dia, você ter estudo e você ter capacidade para recebê-la em sua vida e saber tirar bom proveito. A promessa de Deus é para todos. Que Deus possa te abençoar e até a próxima, se Jesus não voltar.